El Salvador foi, por décadas, um dos países mais perigosos do mundo. Governos de esquerda e de centro falharam repetidamente. A corrupção corroeu as instituições e as pandilas, as gangues, dominaram ruas, escolas e comunidades inteiras. Entre assassinatos, extorsões e sequestros, o Estado perdeu o monopólio da força. Até que surgiu um nome: Nayib Bukele. Um líder que, em apenas 6 anos, transformou o país mais violento da América Latina no mais seguro. A pergunta é: quanto custa devolver a ordem a uma nação? E será que a liberdade pode sobreviver ao preço da segurança? Antes da virada, a rotina era simples. Quem mandava eram as pandilas, extorsão diária aos comerciantes, recrutamento de jovens, assassinatos como mensagem. O Estado observava, a população se escondia e a cultura do medo moldava hábitos básicos, como evitar sair à noite. A esquerda latino-americana falou por anos em causas sociais, mas entregou conivência e corrupção. Resultado, famílias reféns e uma geração inteira crescendo sob a pedagogia do terror. Bukele chega como o anti-establishment, presidente mais jovem da região, empresário bem-sucedido, aproveitamento eleitoral expressivo logo no primeiro turno. Seu recado foi direto: há dinheiro suficiente quando ninguém rouba. Isso quebra a lógica do toma lá da cá e do bipartidarismo que sequestrou o país por 3 décadas. É a visão conservadora em ação: cortar privilégios, expor a corrupção e devolver o Estado ao cidadão comum, não às facções, não às ONGs, não aos caciques partidários. O plano de controle territorial não foi um slogan, foi um roteiro. Começa ocupando os municípios mais críticos, continua com presença permanente de polícia e forças armadas, avança com tecnologia, inteligência e modernização. E, sim, abre espaço para oportunidades econômicas que substituem a economia do crime pela economia produtiva. Resultado imediato: a curva de homicídios despenca pela metade no primeiro ano. Isso se chama prioridade moral: proteger inocentes antes de proteger a reputação de delinquentes. Investigações jornalísticas relataram tratativas com lideranças de pandilhas em presídios, supostamente trocando redução de homicídios por vantagens pontuais. 2 pontos aqui. Primeiro, tática de descompressão em guerra urbana não é novidade. O objetivo é salvar vidas enquanto o Estado recompõe força. Segundo, quando a trégua colapsa, o governo não dobra o joelho, responde com lei e ordem em modo máximo. Ou seja, não existe pacto acima da autoridade, existe missão: desarticular o crime e devolver a rua às famílias. Quando a violência explode num único fim de semana, a mensagem é cristalina: o crime testou o Estado respondeu com o regime de exceção, direitos foram temporariamente restringidos, associação, comunicações, prazos processuais, porque a prioridade era interromper uma matança que já durava décadas. Não é confortável, não é estético, mas é responsável. Regimes de emergência existem para situações de exceção. A alternativa seria manter a população como refém. Conservadores não aceitam essa normalidade. Prisão em massa de criminosos, detenção preventiva ampliada, endurecimento de penas e operações cirúrgicas em áreas críticas. Sim, dezenas de milhares de detidos. Sim, a maior taxa de encarceramento do mundo. E sim, prorrogações sucessivas. Qual o fundamento? Disruptar redes, cortar logística, quebrar a hierarquia criminosa. Segurança não se faz com notas de repúdio, se faz com capacidade de coerção legítima, supervisão firme e foco em resultados. A mensagem ao crime é inequívoca: acabou a era da impunidade. Um complexo de altíssima capacidade, construído em tempo recorde, com controle total de circulação, comunicação e rotina. Nada de hotel 5 estrelas, nada de prêmio para quem destruiu a paz pública. A lógica conservadora é simples: o preso perigoso fica isolado, a comunidade volta a viver. Reabilitação só é possível quando o Estado estabelece antes a contenção. Primeiro, segurança. Depois, qualquer discussão sobre ressocialização.
Ordem não é crueldade, é pré-condição da civilização. Agora olhe para os fatos. Dias e dias sem registro de homicídios, turismo crescendo, comércio reabrindo, parques cheios de crianças. Isso é a vida voltando ao normal. O mercado respira, o empreendedor cria. A família volta a planejar o futuro, porque o medo deixou de ser o principal gestor da sociedade. Nenhuma teoria progressista substitui o efeito moral de uma praça segura ao anoitecer. É isso que a política deve produzir: paz social sustentável. Sim, há denúncias sérias, mortes sob custódia, maus tratos, prisões por critério frágil devem ser apuradas com rigor, caso a caso. Porque Estado de Direito não é retórica, é método. Mas negar a ofensiva por causa de abusos pontuais é inverter a moralidade. O criminoso ganha foro privilegiado e a vítima volta ao silêncio. A posição conservadora correta é dupla: tolerância zero ao crime e tolerância zero ao abuso estatal. Ambas as coisas ao mesmo tempo, sem relativismo, sem revanchismo. Quando o governo enquadra ONGs com agenda política e cria regras para financiamento externo, a gritaria é imediata: autoritarismo. Vamos aos fatos. Nenhum país sério terceiriza sua soberania para ONGs internacionais. Nenhum país democrático aceita que jornalistas militantes operem como partido informal. Se há perseguição indevida, que se prove, mas impor transparência, tributar interferência externa e regrar a atuação de grupos politizados é defender a nação, não sufocar a democracia. Soberania não é palavrão. Porque quem apanha do crime sabe o valor de dormir em paz. Quando você pergunta ao cidadão comum se prefere liberdade abstrata com terror ou segurança concreta com sacrifícios, a resposta vem da experiência, não da academia. Famílias agradecem o fim da extorsão, comerciantes celebram o caixa livre, jovens voltam a ter horizonte fora do crime. Isso não é culto à personalidade, é reconhecimento de resultado. Em política, retórica perde para fato. A rua está segura. A consolidação de poder, reeleição, reformas institucionais, redução de municípios e cadeiras legislativas levanta questionamentos legítimos. A lente conservadora, porém, pergunta outra coisa. Os freios e contrapesos estão funcionando para manter a ordem, sem deslizar para personalismo? O critério continua sendo simples: preservar a segurança, proteger liberdades concretas, propriedade, comércio, culto, expressão responsável e impedir a volta das pandilas. Se o projeto assegurar isso com instituições fortes, temos um modelo. Se relaxar, o crime volta. E nós já sabemos o custo da complacência. Família, mercado, tradição e ordem. Esses pilares não são luxos de sociedades ricas. São a base para que qualquer sociedade deixe de ser refém do medo. El Salvador escolheu a segurança como condição da liberdade. E isso, goste ou não, é a mais conservadora das escolhas.